Eu coloquei esse slide, né, para ilustrar de uma forma assim, bem tranquila aquilo que nós vamos conversar, que é uma doença que ela vai variar entre o entupimento e a explosão. Nada mais é, tá, que o acidente vascular encefálico, isquêmico e hemorrágico. Isquêmico igual a entupimento, hemorrágico igual a explosão. Ou seja, né, a principal causa dos acidentes vasculares encefálicos de origem isquêmica baseiam-se em quê? Baseiam-se especificamente na presença de trombos oclusivos, né, que vão ocluir determinada parte do território cerebral e aí causar os eventos clínicos que nós já conhecemos e que vamos reforçar e discutir aqui. E já a explosão, basicamente, vai ser a ruptura, vai ser o rompimento em função, principalmente, de quadros hipertensivos, né? De pequenas arteríolas, de, eventualmente, alguns microaneurismas, né? Que vão inundar, em função dessa explosão, né? O parênquima cerebral, levando a quadros aí de hemorragias intraparenquimatosas ou hemorragias aracnoideias, subaracnoideias, não traumáticas, de origem aneurismática. Então, hoje, nosso bate-papo, ele vai estar aí relacionado principalmente com estas alterações que vão acometer, né, o nosso grande amigo, né, o senhor dos senhores, tá certo? Que é o encéfalo, tá bom? Então, entre o entupimento e a explosão, o título da aula de hoje vai tratar exatamente dessas patologias. Só para vocês terem uma ideia, a cada 6 segundos, o acidente vascular encefálico está matando alguém. A cada outro segundo, o AVE acomete alguma pessoa. Olha a magnitude dessa doença. Por isso que eu falei que a distribuição ela é universal, né? 15 milhões de pessoas, tá, aproximadamente, têm um AVE a cada ano. Olha o custo disso para a saúde pública. Olha o custo disso para a saúde suplementar. Olha o custo disso, né, para os sistemas previdenciários, né, para os sistemas de previdência, visto que, na maioria das vezes, quando você não dá um atendimento adequado, ou em um número menor, obviamente, você prestando o atendimento adequado, as sequelas vão existir, né? Os déficits motores, os déficits neurológicos, eles vão se perpetuar, tá certo? E as complicações oriundas desses déficits, certo? E dessas 15 milhões de pessoas, né, que a cada ano vão ser acometidas por um acidente vascular encefálico, em torno de 6 milhões vão sobreviver. O restante, invariavelmente, vai a óbito. Tá? E, finalizando, uma em cada 6 pessoas no mundo vai ter um acidente vascular encefálico em sua vida. Olha esse quadro. Esse é um quadro mais antigo, mas ele reflete bem, tá, o panorama. Sem sombra de dúvida, né? As doenças do coração, tá certo? Principalmente aí destacando-se, né, os quadros de isquemia miocárdica, né? O infarto, as anginas, tá certo? As insuficiências cardíacas, elas assumem aí o pódio em termos de porcentagem por cada 100 mil habitantes, tá certo? Mesmo que a gente faça aí uma readequação, um reajuste nesses valores,
as doenças de origem cardíaca continuam no pódio. Em seguida, nós temos as neoplasias, o câncer, tá certo? E, em terceiro lugar nesse pódio, desculpa, em terceiro lugar nesse pódio, nós vamos ter as doenças cerebrovasculares, né? Exatamente demarcadas pelos seus dois principais tipos, né? Que são os acidentes vasculares encefálicos, isquêmicos e hemorrágicos. E uma pequena parcela vai para o lado das causas da doença cerebrovascular, autoimune, as vasculites, etc, etc. Tá? Então, vocês veem que realmente a probabilidade de vocês se depararem com uma situação onde o diagnóstico deste evento, né, neurológico agudo, seja ele de origem isquêmica e hemorrágica, vai ser grande, tá bom? Começando a falar um pouco, gente, sobre o acidente vascular encefálico isquêmico. Para isso, né, nós vamos relembrar rapidamente aí o polígono de Willis, né, o círculo de Willis, onde nós vamos ter aí as principais artérias que vão ser acometidas, principalmente aí pelos eventos embólicos, decorrentes, por exemplo, do quê? Decorrentes, por exemplo, de um quadro aí de um êmbolo oriundo aí de um átrio, devido aí o desenvolvimento de um quadro de uma fibrilação atrial persistente ou permanente, por exemplo, né? E aí eu gostaria de destacar aí a comunicante anterior, a cerebral média, tá certo? A artéria comunicante posterior, né? A cerebral posterior, as artérias basilares. Para nós intensivistas, né, emergencistas, e para os neurocirurgiões, e aqueles que praticam, né, hoje a medicina endovascular, tá certo? Os fenômenos embólicos vasoclusivos de topo, de região de topo de basilar, ou de corpo de basilar, são os piores, porque eles vão ocluir praticamente todo o polígono, né? Quer dizer, é um paciente que invariavelmente vai acabar desenvolvendo, tá certo? Um estado de coma persistente, um estado de coma vegetativo. E para reforçar, né, aquilo que se mais destaca na literatura e que realmente no dia a dia, na prática, nós observamos, né, quando fazemos os exames angiotomográficos, né, no sentido de confirmar as regiões que sofreram uma injúria devido à falta de irrigação, sem sombra de dúvidas, a campeã de aparecimento em termos de oclusão é a artéria cerebral média, tá? Inclusive, existe até um hipersinal. Nós observamos em tomografias iniciais de pacientes que são cometidos, né, pelos fenômenos tromboembólicos, tá certo? E que acabam evoluindo para um quadro de AVI isquêmico. Pessoal, na realidade, né, a circulação cerebral ela é um grande, né, entre aspas, né, fazendo uma alusão a um grande anel viário, ela não deixa de ser um grande anel viário, né? O sangue ele vai chegar ao cérebro através de dois grandes pares de artérias, né, as carótidas e as vertebrais, as carótidas anteriormente, as vertebrais posteriormente, né? Essas artérias vão transportar o sangue, né, oriundo aí do débito cardíaco, lembrando que 25% do débito cardíaco vem, né, especificamente para o cérebro, ou seja, é uma
uma porção generosa de sangue, né, que está vindo, ele vai, né, transportar, tá certo? Quando pelas carótidas, né, ao longo da região anterior, tá acometendo principalmente, favorecendo principalmente as artérias e arterias de região anterior, e uma parte vai pela via posterior, através das vertebrais, que vai irrigar as regiões posteriores do encéfalo, tá certo? Estas grandes artérias, elas vão se desembocar num círculo, né, que é o círculo de Willis, que é formado por outras artérias, conforme eu coloquei para vocês, da qual vão emergir artérias menores, tá? E isso é um fenômeno, né, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista concreto, semelhante às grandes vias, como está aí na foto, que partem de um balão, de um anel viário, tá? Então, se nós temos aí um acidente no início desse anel viário, com certeza todo ele vai estar comprometido, né? E, consequentemente, maior vai ser a magnitude clínica, né, da sintomatologia e das consequências que esse paciente vai desenvolver no resto de suas vidas. O acidente encefálico isquêmico agudo, gente, ele tem algumas características próprias, tá? Que nós vamos colocar. Mas antes, porém, né, eu gostaria apenas de salientar, de reforçar, como eu disse há pouco, o cérebro ele recebe 25% do débito cardíaco. Mais ou menos, tá? Uma pessoa de 70 quilos, em torno de 750 ml de sangue por minuto. O cérebro não armazena nutrientes. No cérebro, nós encontramos somente os neurônios que estão fazendo as sinapses. Essas sinapses ocorrem em decorrência, tá, do oxigênio e da glicose que é ofertada por essas vias, por esse anel viário íntegro, tá bom? E aonde vão escoar, né, vão drenar todo o CO2. Estima-se, pessoal, que a cada 60 segundos, a cada 1 minuto, né, o cérebro, quando sem irrigação sanguínea adequada, ele perca em torno de 1,9 milhões de neurônios. Por isso que time is brain, né? O tempo é cérebro. Por isso que os esforços de uma RCCP bem-sucedida, aonde você encontra um paciente com um tempo estimado de parada cardiorrespiratória acima de 5 minutos, normalmente o desfecho, salvo algumas exceções, como crianças, afogamento e hipotermia, e nessas situações, excetuando-se essas situações, né, normalmente nós nem iniciamos, né, o processo de ressuscitação, visto que provavelmente todo o córtex, né, cerebral desse indivíduo já foi perdido, tá bom? Quando nós falamos que tempo é cérebro, né, time is brain, nós vamos, por analogia, lembrar do tempo é músculo, lá no coração, quando o paciente chega na porta do pronto atendimento. Vocês se lembram? Eu falei que nós temos alguns tempos serem respeitados, de forma a otimizar e melhorar a qualidade do nosso atendimento, seja lá no caso cardiológico, quando nós falamos especificamente sobre intervenções terapêuticas medicamentosas, no caso trombolíticos, ou intervenções terapêuticas endovasculares, no caso aí a hemodinâmica, o cateterismo,
nós temos alguns tempos para respeitar. No caso do AVC isquêmico, tá? Principalmente, o tempo também vai ser muito importante. Nós temos aí, de um modo geral, as ações a serem realizadas e o tempo que nós devemos utilizar, tá certo? Para poder efetuar essas ações. Da porta do pronto-socorro até o primeiro atendimento pelo clínico, 10 minutos. Menor ou igual a 10 minutos. Da porta, né? Aonde ele entrou, até o diagnóstico do stroke, tá certo? No máximo, mais 15 minutos. Após o diagnóstico do choque, né, do AVC, até o início da tomografia computadorizada, em torno de aproximadamente 25 minutos. Do início da tomografia até, no máximo, o resultado, tá certo? Da porta até o resultado, a interpretação, nós temos que gastar, no máximo, 45 minutos. Ou seja, por isso que nas grandes cidades, nos grandes hospitais, ao estilo aí de, por exemplo, né, o Hospital Oswaldo Cruz de São Paulo, o Hospital Israelita Albert Einstein, o Sírio-Libanês, tá? E outros grandes hospitais, eles têm centros especializados no tratamento de AVC, aonde realmente esse tempo, quer dizer, entre a chegada da ambulância na porta do pronto-atendimento até uma tomografia totalmente interpretada por um radiologista experiente, normalmente ele vai conseguir fazer esse tipo de ação com um tempo aí menor ou igual a 45 minutos. Da porta até a administração de drogas específicas, que nós vamos ver, tá certo? Em torno de 1 hora. Tá? E da porta, depois que passou pelo clínico, fez tomografia, utilizou drogas, estabilizou, até a admissão desse paciente em uma unidade de terapia intensiva, no máximo menor do que 3 horas, tá certo? Menor ou igual a 3 horas. Então, este é um modelo que nós poderíamos dizer assim que ideal em termos de dimensionamento de tempo, para que nós possamos dar o nosso melhor e o melhor para o nosso paciente que está sendo vítima de um acidente vascular cerebral encefálico. E detalhe, né, que eu acho muito importante e que ajuda, né, demais na questão aí do cumprimento desse tempo, né, exatamente os sistemas de emergência que estão na rua. Né? Aqui é basicamente, né, uma demonstração do porquê que nós temos que correr com esse tempo. A partir do momento que você tem um trombo vaso-oclusivo, por exemplo, aqui nós estamos aqui mostrando ele numa bifurcação, tá? Vocês podem observar que a porção distal que ficou ocluída, tá certo? Ela vai apresentar o que nós chamamos de área de infarto, né? Que é uma área rápida, aonde realmente você já tem, né, todas as consequências da vasoclusão, mas nós temos uma zona de penumbra, olha aqui. E é exatamente essa zona de penumbra, essa zona neuronal residual, que ainda não morreu, que ainda não encontra-se patologicamente no contexto, né, conceitual de infarto, tá bom? É aqui que nós temos que salvar. Isso aqui já foi. Tá? E nós temos que trabalhar para que ela seja da menor extensão possível. E rezar para que esse paciente tenha um fluxo, né, um collateral flow, um fluxo colateral adequado, de forma a nutrir e impedir que essa zona de penumbra aí venha se estender. Tá certo? Então, por isso que nós temos que trabalhar com esse tempo. E isso tudo fez parte de estudos, né, que levaram aí a compreensão
e o estabelecimento dessas metas de horário relacionadas aí ao atendimento. Aqui, basicamente, né, é o mecanismo de formação do trombo, tá certo? As áreas de fissura, primeiro aqui o depósito, né, de lípides, tá certo? Essa placa vai crescendo, ela se torna instável, forma uma fissura, existe a agregação plaquetária, é a mesma patogênese, né, do que a gente observa nas síndromes coronarianas agudas, tá bom? E as principais causas para que isso aqui venha a acontecer foram descritas, né, por um braço da American Heart Association, que é a American Stroke Association, tá certo? Como está aí no slide. Então, as tromboses ateroscleróticas, as embolias cerebrais, as rupturas de aneurisma de malformações arteriovenosas, as arterites, as tromboflebites cerebrais, os distúrbios hematológicos, o próprio trauma, as hipotensões que cursam, por exemplo, uma hipotensão grave decorrente de um choque circulatório hemorrágico, hipovolêmico hemorrágico, por exemplo, né? Que levam aí, que é onde você já tem uma artéria com uma estenose, por exemplo, uma carótida, ou uma vertebral, ou uma basilar já comprometida, conforme eu tive lá no slide, nos primeiros slides. Isso aí leva a um baixo fluxo, podendo levar a um quadro de isquemia, tá? As enxaquecas com déficit persistente, tá certo? Fazem também, né, e são causas que devem ser investigadas, tá certo? Pelo clínico que estiver de plantão, pelo emergencista, como um possível evento embólico, né, vaso-oclusivo, que pode estar levando a um quadro de AVE, e demais outras causas aí indeterminadas, tá bom? E isso tudo, né, a American Stroke Association fez um trabalho, faz um trabalho extremamente importante junto à população, junto ao sistema de remoção, tá certo? Principalmente na América do Norte, de forma que o time de resposta rápida para que esse paciente que apresenta essa determinada sintomatologia, né, que nós vamos ver aqui, alteração na face, o desvio de rima, a perda da movimentação, a dificuldade para falar, que eles possam ligar. No caso lá, na América, né, o telefone é o 911, tá certo? Onde já cai direto num setor, né, de ambulâncias, onde nós temos profissionais paramédicos, profissionais devidamente treinados para identificar se esse paciente está evoluindo, está realmente em curso, né, trazendo para si o quadro de um acidente vascular encefálico do tipo isquêmico. Por que eles são tão rigorosos nesse sentido? Exatamente em função da grande quantidade, como nós vimos lá nos primeiros slides, tá certo? De acometimento da população. E as consequências que esse acometimento, né, que o desenvolvimento e o não atendimento dentro daquela propositura de tempo não seja cumprida e, consequentemente, o número de pessoas que vão sobrecarregar o sistema previdenciário do país vai ser muito grande. Então, países sérios encaram realmente o acidente vascular encefálico isquêmico como um grande e caro problema de saúde pública. Tá? Então,
Isso seria aí mais ou menos o início, né, da nossa conversa sobre a VI isquêmica. Esse paciente, o que normalmente ele vai apresentar? Um quadro súbito, agudo, tá certo? De déficit neurológico focal, tá certo? Ele pode, por vezes, associado a esse quadro súbito, né, apresentar hemiparesias, hipoestesias, hemenopsia, afasia, tá certo? E, obviamente, ele vai chegar, né, no pronto atendimento, na porta, e nós vamos ter a confirmação e, inclusive, a diferenciação, visto que os acidentes vasculares encefálicos hemorrágicos também vão dar quadros súbitos de déficit neurológico focal com essas características. E dentro daquele tempo, na tabelinha, em 45 minutos, teoricamente, com a feitura e laudo, né? E o laudo emitido por um radiologista experiente a respeito da presença ou não de uma veia isquêmica, vai nos ser fornecido. E aí, daí, nós vamos poder dar andamento ao tratamento. Tá bom? Bom, mas assim, são inúmeros os fatores, são inúmeras aí as prováveis intercorrências, né, com as quais eu vou ter que trabalhar, né, para me montar aí peça a peça, né, nessa trajetória de atendimento, o que eu tenho que fazer, basicamente. Porque eu tenho, né, que fazer o diagnóstico. Vocês concordam comigo? Eu tenho que fazer um diagnóstico. Tem que pressupor que esse paciente está fazendo um quadro aí de um AVC isquêmico, certo? E, eventualmente, um AVC hemorrágico. Para tal, existem algumas classificações, como nós vamos ver agora, tá? São classificações importantes. Depois, com calma, vocês estudem cada uma dessas classificações clínicas, tá certo? Aonde, quando preenchido determinados requisitos, nós temos aí uma provável localização do território acometido, que isso é importante também, tá? No AVC agudo. No caso aí, nós vamos ter principalmente 4 regiões que podem ser acometidas aí pela classificação clínica de Banford, tá bom? São as lacunas, né? Ou AVEs lacunares, que são AVEs denominados de LACs, que são áreas geograficamente menores. Nós temos os TACs, que são síndromes clínicas que acometem, né, toda a circulação anterior, tá? Aí a gente se reporta lá no triângulo de Willis, né, no círculo de Willis, no polígono, ou círculo de Willis, nós vamos ver a região cerebral anterior, tá? Que é o TACS. No TACS, normalmente, o indivíduo vai apresentar hemiplegia, hemianopsia, disfunções corticais superiores relacionadas aí a alterações da linguagem, da função visoespacial, do nível de consciência, tá bom? Já o LACS, né, que são geograficamente menores, que são AVCs lacunares, que podem evoluir, tá certo? Para áreas mais extensas. Normalmente, esse paciente ele fica com uma hemiparesia táxica, ele pode estar disártrico, ele pode ter alterações de perda de sensibilidade pura ou perda motora pura, tá bom? Depende da localização. Além disso, nós temos aí as síndromes clínicas relacionadas à vasoclusão da circulação anterior parcial, que é o PAX, tá? Que vai ter suas características, tá bom? Para aqueles
alunos que são mais apaixonados por neuroanatomia, por neurologia, por neurocirurgia, né? Eu recomendo que estudem bem, peguem o PACS, o LACS, o TACS, tá certo? E façam as correlações com as áreas, tá bom? E, por último, o POCS, né, que é a circulação posterior, que vai estar mais relacionado com fenômenos oclusivos em região aí de vertebral para cima, tá certo? Nesse local, nós podemos ter aí paralisias de pares cranianos, únicos ou múltiplos, ipsilaterais ou com déficit, tá certo? Alterações da movimentação ocular, né, alteração do movimento conjugado do olhar, disfunções cerebelares, porque ele está subindo na região da fossa posterior, tá? Hemianopsias também isoladas, ou o que é muito comum, aquele paciente que chega, né, sugestivamente portando um quadro agudo neurológico aí que nos reporte AVE e esse paciente esteja referindo cegueira total, pensar em POCs, né, na síndrome da circulação posterior, e pensar principalmente em isquemia de região occipital, né, onde estão aí relacionada a questão da visão. Uma vez, né, esse paciente admitido, tá? Alguns locais fazem Banford, outros não. Agora, uma escala que é importantíssima, tá bom? Que seja realizada na admissão, na suspeita do paciente estar portando, né, um AVE isquêmico, né, que ele esteja se manifestando clinicamente, sugestivamente como portador do AVE isquêmico, é a escala de Nice. Tá? Quanto maior a pontuação da escala de Nice, maior vai ser aí, né, o risco de complicações e pior vai ser o prognóstico para esse paciente. Inclusive, a NIS ela serve até como um freio, como um bloqueio para a utilização de determinadas ações terapêuticas no paciente, tá? O NIS ele vai avaliar basicamente o nível de consciência, a orientação desse paciente. Nós vamos pedir para que esse paciente, através de comandos, né, como abrir e fechar os olhos, abrir e fechar a mão, nós vamos fazer uma determinada pontuação. Nós vamos avaliar o olhar desse paciente. Nós vamos avaliar os campos visuais, tá certo, desse paciente. Nós vamos ver se existe algum tipo de paresia ou de paralisia facial, tá certo? Também pontuando. Vamos avaliar as forças musculares decorrentes do membro superior esquerdo, a força muscular do membro superior direito, a força muscular do membro inferior esquerdo e a força muscular do membro inferior direito, tá? Isso tudo me dá uma pontuação, e pontuações aí acima de 25 são pontuações extremamente graves no sentido aí de evolução, tá bom? Então, assim, é óbvio que eu não vou cobrar de vocês em prova a escala de Nice, né, detalhadamente, mas vocês devem e precisam entender muito bem, tá? Até mais que a escala de Banford, tá bom? Que a escala de Nice ela vai exatamente nos dar aí mais ou menos uma ideia. Você lá de plantão, você vai ligar para o neurologista que está no sobreaviso ou para o neurocirurgião, a primeira coisa que ele vai lhe perguntar qual é o NIS do paciente, né? Então, é a mesma coisa quando você liga, você está lá com um TCE, por exemplo, você liga para o neurocirurgião, ou vai passar o caso para o cirurgião geral, a primeira coisa que ele vai lhe perguntar qual é o Glasgow do paciente. Então, assim, são coisas fundamentais que, de tão rotineiras, elas devem existir e estar na ponta da língua naturalmente, tá bom? Um terceiro score, esse um pouco mais novo que o MIS, tá certo? Que não substitui o MIS,
mas ele agrega, e nem substitui o Bamford, mas ele agrega aí, ele ajuda a agregar informações, né, mais adequadas, deixar a tua anamnese, o teu exame físico, né, encorpar de uma maneira mais robusta as tuas informações a serem repassadas, é o Aspects, tá? O Aspects ele está muito mais relacionado naquele momento em que o paciente está fazendo a tomografia e o neuro ou você está lá avaliando na sala de proteção, né, as imagens, é o Albert Stroke Program Early Setting Score. Ou seja, existem determinadas áreas, tá certo? No caso aí, nós somos são 10 áreas, tá? No cérebro, em cortes aí, como esse que nós estamos vendo aí no slide, do lado esquerdo, tá? Onde nós vamos observar o núcleo caudado, o núcleo lentiforme. Aqui do lado esquerdo a gente consegue ver pelas cores, tá? A ínsula, né, mais roxinha, né? E áreas das artérias cerebrais, a M1, a M2, M3, M4, M5 e M6, tá certo? Que são áreas aonde se existem, né, alterações já evidentes de hipodensidades, né? Isso traz para a gente, o Aspects traz para a gente uma agregação, né, de informações, como eu disse, vão deixar as nossas ações mais sedimentadas, né, e vão oferecer de uma forma mais robusta informações para o especialista. Cada uma, como eu disse, tem aí uma outra imagem embaixo, destas 10 áreas vai valer um ponto, tá? Você pontua, né? Então, obviamente, nós vamos ter aí um score que vai variar de 0 a 10, tá? Quando todas as áreas estão normais, quando você olha, né? M1, M2, M3, I, C, língua, caudado, etc. Se está tudo ali, sem nenhuma alteração textural, né, visível à tomografia, você fala, olha, eu estou com aspectos de 10. Para cada área cometida pela isquemia, né, ou seja, onde você está tendo uma evidente hipoatenuação, né, onde você tem aquela área mais escura ali na tomografia, tá certo? Você subtrai um ponto. Então, por exemplo, valores de aspectos maiores, 8, 7, 9, indicam áreas de isquemias mais restritas, tá? Ou seja, teoricamente, esse paciente que tem um aspecto de 7, um aspecto de 8, um aspecto de 9 ou de 10, ele não tem ou tem áreas muito restritas. Consequentemente, quando você fala, olha, eu olhei lá, lembra um aspecto de 10, de 9. Quer dizer, ele sabe que o prognóstico é bom. Não significa que isso não vá se desenvolver 48 horas após o aparecimento dessas imagens. Isso quando a gente fala de tomografia, tá? Ressonância é um pouquinho diferente. Agora, quanto mais próximo de 0 o score de aspecto do aspecto estiver, pior vai ser o prognóstico, porque maiores áreas vão estar cometidas, e o problema é que quando você tem o acometimento dessas áreas, tá certo? Significa que o infarto, aquela zona de penumbra se ampliou e o infarto também, ou seja, perdeu-se muito neurônio, né? E, consequentemente, os déficits que o paciente vai apresentar vão ser bem maiores. Aqui um outro exemplo de imagem, né, que a gente pode lançar a mão para fazer um diagnóstico mais rápido de AVE isquêmico, que é através da ressonância nuclear magnética. Tudo aquilo que brilha, tudo aquilo que tem água, aliás, que tem prótons e hidrogênio, vai brilhar na ressonância.
um grande eletroímã, tá? Então, a gente tem uma característica que nós denominamos de fenômeno sinal da lâmpada acesa, que as grandes áreas de isquemia, e isso na ressonância, já vai aparecer aí por volta de 2h30, 3 horas de evolução do quadro isquêmico, tá? É uma pena que a maioria dos hospitais não tem ressonância para fazer, tá certo? É um exame bem mais caro, um equipamento mais caro e de manutenção um pouco mais exigente que uma tomografia, tá certo? Nós vamos ter essas áreas. Por quê? Porque existe um edema, que é denominado de edema citotóxico, onde você tem, né, que a célula, que o neurônio, ele absorve muito líquido, tá? Fica demasiado, consequentemente, quando ele absorve muito líquido, ele vai ter mais H+, mais próprios, e, consequentemente, você vai ter uma área que vai brilhar mais, daí, né, eles terem denominado de sinal da lâmpada acesa, essas grandes áreas de isquemia, ok? Então, a ressonância nos dá isso. O que nós vamos fazer, então, com esse paciente? Ali no pronto-socorro. Então, ele fez a tomografia, confirmou o seu AVC. Nós vamos fazer a estabilização clínica desse paciente, controle glicêmico, nós vamos cuidar para que ele não faça febre, nós vamos entrar com anticonvulsivantes, né? E, se necessário e possível, vamos fazer já de início a profilaxia para que esse paciente não desenvolva um tromboembolismo venoso. Vamos manter esse paciente monitorizado, ele vai ter acesso adequado, de forma que a gente possa fazer as medicações com segurança, numa sala com uma equipe bem treinada, tá certo? Vamos cuidar aí do ABC básico mesmo, né? Para que esse paciente tenha uma boa circulação, uma boa respiração, que a via aérea seja pérvia. E vamos fazer o que é mais importante no caso do AVC isquêmico, tá? Isso vocês não podem esquecer, tá? Se nós formos partir para trombólise, quando nós fazemos um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento, segmento ST, nós temos que manter essa pressão, se ele estiver hipertenso, menor do que 180 por 110 milímetros de mercúrio no momento da trombólise, tá bom? Se a trombólise, por algum motivo, for contraindicada, nós temos que manter, né, a pressão arterial desse paciente menor que 220 por 110 e temos que fazer uma redução lenta, tá, dessa pressão arterial em ambiente monitorizado de UTI, onde nós vamos fazer a redução em torno de 15% desses valores de 220 por 110 a cada 24 horas. Ok? Bom, se nós formos fazer o trombolítico, as contraindicações relativas e absolutas são as mesmas, tá? Por infarto agudo do miocárdio, com supra de ST. O trombolítico é o mesmo, é o RTPA, tá? Que é o ativador do plasminogênio tecidual recombinante, tá bom? A via de administração é a intravenosa também, tá bom? A única diferença é a dose, que é uma dose de 0,9 mg por quilo, sendo uma dose máxima de 90 mg, lembrando que cada frasco tem 50, tá bom? Eu tenho que fazer 10%, suponhamos que eu vá fazer 90 miligramas. Eu tenho que fazer 9 miligramas em bolos, tá certo? No máximo em 1 minuto, de forma a espalhar bem esse ativador do plasminogênio, e os 90% restantes em 59 minutos, tá bom? Ou seja, o período todo de administração, com bolos de 1 minuto, e nos 59 minutos restantes, né, a gente vai correr os 90% restantes, tá certo? Aqui as contraindicações absolutas e relativas são as mesmas, tá? Eu não vou perder tempo aqui com esse slide, porque basta depois vocês revisarem, né? Que isso aí
tem que se saber, né? Por exemplo, que um paciente que teve aí uma neoplasia intracraniana em algum momento da vida, ele tem uma contraindicação absoluta. Por quê? Porque na hora que você faz o trombolítico, você pode fazer com que essa neoplasia ou o resquício dela volte a sangrar. E o acompanhamento desse paciente? Como é que nós vamos fazer depois? Tá? Isso já não diz respeito, mas para título de formação, de conhecimento, 24 horas após a trombólise, nós vamos fazer uma terapia antiagregante, tá certo? Né? Nós vamos utilizar, existe aí uma discussão entre monoterapia e terapia dupla, né? A dupla antiagregação. Na maioria das vezes, a dupla antiagregação, quando optada por esta, né? Nós vamos utilizar o ácido acetilsalicílico e um desses antiagregantes mais novos, como o prasugrel, como o clopidogrel, enfim. Né? Buscamos tratar a doença de base, que levou ao quadro vaso-oclusivo. Esse paciente deve estar monitorizado em ambiente de UTI pelo menos nos primeiros 5 a 7 dias, de forma que ele mantenha uma pressão arterial adequada, de forma que ele mantenha afebril, de forma que ele se mantenha euglicêmico. Se ele estiver entubado, ele tem que ter uma pressão parcial de gás carbônico que fique entre 35 e 45, arterial, entre 35 e 45 milímetros. Nós temos que aplicar medidas para diminuir a probabilidade de hipertensão intracraniana, e uma das mais simples, normalmente cabeceira a 30 graus. Esse paciente, se tiver com déficit de fala, se tiver com déficit de mastigação, né, chamar uma fonoaudióloga, chamar uma fisioterapia para se fazer a reabilitação. Então, em relação ao follow-up, né, o acompanhamento desse doente após o evento aí inicial seria este, tá certo? Nós temos uma patologia intermediária, mas que merece todo um controle, tá certo? E que pode mimetizar o AVC encefálico isquêmico, que é o AIT, que é o ataque isquêmico transitório. Esse ataque isquêmico transitório, tá certo? Ele é um episódio, como o próprio nome diz, transitório. Esse paciente ele vai apresentar uma disfunção neurológica, tá? Compatível aí com Banford, com o Manis, né? Simulando, inclusive, às vezes até um território, né? Onde ele pode apresentar essa disfunção. Isso pode ser provocado por uma isquemia focal, um pequeno trombo, tá? Uma alteração na medula espinhal, uma isquemia na medula espinhal, tá bom? Normalmente, o ataque isquêmico transitório tem duração de 1 hora na ausência de evidência de infarto agudo. É aquele paciente que chega no pronto atendimento, com sinais e sintomas de AVC, faz a tomografia, ele tem um aspecto, por exemplo, de 10, tá certo? Ele não tem nenhum sinal de hipodensidade importante e dá entrada até a 60 minutos, né? Ali na observação. Ele deixa de apresentar, né? Ou diminui, ou vem diminuindo de forma constante a sintomatologia clínica, né? E depois ele fica aparentemente normal. Então, a gente pode classificar esse paciente como portador de um ataque isquêmico transitório, tá certo? É óbvio que nós vamos ter, né, que pesquisar, porque esse AIT, ele pode preceder o AVC definitivo, em 9,4% a 26% dos pacientes, né? O risco desse indivíduo desenvolver um AVC, né, após um primeiro AIT, né, varia de 24% a 29% nos próximos 5 anos. Então, assim, teve um episódio de AIDS, identificou um episódio de AIDS, investiga, tá? Manda para um
colega para investigar as principais causas, tá bom? Alguns fatores que são fatores de risco para a AIDS, tá? Idade avançada, um AIDS crescendo, ou seja, esse paciente começar a apresentar vários episódios de AIDS em curtos períodos de tempo, estenoses significativas da carótida, você bota lá o esteto, um baita sopro, você faz um Doppler, uma estenose importante, acima de 70%, 75%, doenças cardíacas associadas, fibrilação atrial de início recente, fontes cardioembólicas bem definidas, por exemplo, embolocétricos, né, em regiões aí pré-determinadas, né, e o próprio AIDS hemisfério, tá bom? Então, assim, a gente realmente tem que dar uma especial atenção para o paciente que apresenta o AIDS, tá? E lembrando que em 24 horas, esse paciente é condição sine qua non para o diagnóstico de AIDS, esse paciente não pode ter mais nenhum tipo de déficit ou de sintomatologia. Então, em relação a eventos, né, vasculoencefálicos, isquêmicos, de etiologia vasoclusiva embólica, o que eu tinha para falar para vocês era isso, tá? Ressaltando aí, então, os pontos principais, onde a gente tem os scores de classificação, onde nós vemos aí o score de classificação tomográfica, como que eu tenho que manter a pressão arterial desse paciente, lembrando que a gente tem duas metas, citrombólise e sem trombólise, tá certo? Lembrando dos cuidados pós-trombólise ou não, tá bom? E uma diferenciação, né, que existe uma tênue linha aí que divide, né, que separa o AVE isquêmico do acidente isquêmico transitório. Tá bom? Vamos passar agora, então, para a AVE hemorrágica, seja no que diz respeito às hemorragias intracranianas parenquimatosas e a hemorragia subaracnoideia não traumática. Veja a importância dessa aula de hoje, pessoal. Isso, assim, é uma coisa que vocês devem gravar bem mesmo, que eu acho que vai ser de grande serventia para vocês. Tá? Então, pessoal, o AVE hemorrágico, né? Está aí um cérebro, é óbvio, né? Uma peça de anátomo patológico, um grandíssimo hematoma aqui, extravasando toda a massa encefálica, tá? Que é o hematoma intraparenquimatoso. A definição, a conceituação de AVE hemorrágico, né? Hemorragia do parênquima cerebral, na ausência de trauma encefálico imediato, com extravasamento de sangue para o interior do cérebro. Ele pode ser primário ou pode ser secundário. Tá? O primário é quando o paciente não tem, né, nenhum tipo de alteração estrutural cerebral conhecida, tá certo? E depois documentada pelos exames de imagem. E o AVE hemorrágico, né, onde nós temos essa hemorragia do parênquima cerebral, secundário a uma lesão congênita ou a uma lesão adquirida. Perfeito? Dentre as causas primárias, tá, o que nós vamos ter, e que é muito comum, e é um dos territórios aonde, como eu disse lá na cerebral média, para o AVE isquêmico, aqui nós vamos ter, dentre as causas primárias, a hipertensão como gatilho, tá? A hipertensão maltratada, mal conduzida, e aonde nós vamos ter aí a ruptura dos pseudoaneurismas de Charcot-Bouchard. O indivíduo ele tem uma hipertensão crônica, mal conduzida, uma hipertensão de anos e anos e anos, maltratada,
E principalmente na região do tálamo, tá? Principalmente na região do tálamo e do bulbo, nós vamos ter aí, olha aqui no caso, o cursor do mouse, nós vamos ter aqui, né, ramos, arteríolas, que vão nutrir essa região. E essas arteríolas, olha aqui embaixo, próximo ao cerebelo, tá certo? Essas arteríolas, com a hipertensão crônica prolongada, elas acabam desenvolvendo microaneurismas, em suas tênues paredes. Então, às vezes, esse paciente tem um pico hipertensivo, o tipo X ou Y, tá certo? E isso aqui sangra, isso aqui rompe, tá certo? E o rompimento dessas arteríolas, esses microaneurismas presentes nessas arteríolas, identificado por Charcot-Bouchard, daí o nome, né? Microaneurisma de Charcot-Bouchard. Isso aqui vai sangrar e vai causar hemorragia. Então, dentre as causas primárias, lembrar principalmente da hipertensão como causa, né? A hipertensão crônica mal controlada e a dissecção da parede dos vasos das artérias perfurantes, que são os microaneurismas. Dentre as causas secundárias, nós vamos ter aí principalmente as malformações arteriovenosas, que eventualmente são descobertas ao acaso, tá certo? Quando não dão nenhuma sintomatologia clínica, ou se descobre a MAVE quando o paciente tem um quadro convulsivo, um quadro aí que simule aí uma síncope neurológica, faz uma tomografia e você evidencia aquela malformação já em processo de ruptura. Os aneurismas saculares, tá? Abuso de drogas, as angiopatias amiloides cerebrais presentes no córtex, como a gente está vendo ali, parece um queijinho suíço, olha lá, ó, aqueles pontinhos mais pretinhos, tá certo? Porque se você tem um espessamento da parede desses corpúsculos amiloides, exatamente em função ainda da deposição eosinofílica, né, que acontece nessas estruturas aí, nessas microangiopatias. As neoplasias, evidentemente, né, quanto maior volumosa a neoplasia, maior o risco de sangramento e piores vão ser os desfechos. E as coagulopatias, tá? Principalmente aí aquelas que levam ao alargamento, tá? Importante no tempo de ativação de protrombina e na atividade de protrombina, obviamente com a redução dessa sua atividade, tá bom? Isso tudo pode levar aí a ser classificado como causa secundária. O trauma ele já, né, exclui as hemorragias espontâneas. Como eu disse, as principais localizações destes hematomas na tomografia: gânglios da base, região de tálamo, tame, 50%. Porque ali você tem uma quantidade maior de prováveis microaneurismas de Charcot-Bouchard formado. Região do tálamo, em torno de 15%. Os lobos, mais 15%. O tronco cerebral, em torno de 10%. E o cerebelo, em torno de 10%. Então, assim, o paciente chegou, você viu que ele sangrou, você fez a tomografia, você vê ali o sangue. Em 50% das vezes, quando a causa é não traumática e nem subaracnoideia, de origem aneurismática, você vai ver os gânglios da base, metade dos exames, acometendo e identificando e classificando esse evento hemorrágico, tá? O demais é distribuído aí, conforme eu coloquei, conforme está no slide, tá? Aqui, né, corroborando o que eu falei, olha aí a região dos gânglios da base, 50%. Bom,
No tálamo, em torno aí de aproximadamente 15%. No tronco cerebral, aproximadamente aí 10%, tá certo? Na fossa posterior, cerebelo, olha aqui, ó, a asa do cerebelo aqui, sangue, olha a região aqui ventral do cerebelo, a região mediana, um grande quadro. Né? Os fatores de risco são os fatores de risco inerentes à doença cerebrovascular. Hipertensão, idade maior de 55 anos, o alcoolismo, a angiopatia amiloide, o tabagismo, cocaína, sexo feminino, por conta da questão das progesteronas e do estradiol, tá certo? E doenças do tecido conectivo, né? Principalmente as vasculites. Mas sem sombra de dúvidas, né? A hipertensão arterial sistêmica crônica mal controlada, ela vai ser responsável mesmo pela grande e inequívoca aparecimento do AVE hemorrágico, tá certo? Como um campeão aí nos fatores de risco. Tá bom? Uma vez feita a tomografia, tá certo? Nós, quando estamos avaliando a tomografia, no caso lá do AVE isquêmico, nós vamos ter lá, por exemplo, o ASPECTS, o NIS, né? No caso aqui do AVE hemorrágico, porque assim, a apresentação inicial era muito semelhante, né? Quando nós avaliamos o paciente, confirmamos a presença do AVE hemorrágico, né, do grande hematoma intraparenquimatoso, nós vamos classificar como um paciente de alto risco, tá certo? Com prognóstico extremamente reservado, aquele cuja pontuação na escala de coma de Glasgow, né, seja aí abaixo de 8. Quando nós visualizarmos grandes hematomas, o radiologista ele nos mede, nos dá o volume aproximado desses hematomas, imprimindo, às vezes, grandes desvios na linha média ou colabamentos ventriculares importantes, né? E a presença de sangue dentro do ventrículo, né? Dos ventrículos cerebrais. Isso tudo me dá, né? Eu já tenho que enxergar esse paciente, já avisar a família que o prognóstico vai ser extremamente reservado. E por mais que ele passe por um procedimento cirúrgico, uma drenagem ventricular externa, a gente não pode garantir como esse paciente aí vai acordar. E para isso, né, eu posso utilizar, tá, o score CH, né, para hemorragia intracraniana. Ele vai exatamente como o NIS faz, né, para o AVE isquêmico, o score de CH para hemorragia intracraniana vai me dar uma mortalidade em 30 dias para esse paciente. Então, ele dá, por exemplo, um Glasgow da admissão, suponhamos que o nosso doente tenha um Glasgow aí de 4, ou ele ganhou 2 pontos. Tá? Suponhamos que ele tenha aí mais de 80 anos, ele ganha mais 1 ponto, 3. Suponhamos que o hematoma seja um hematoma infratentorial, mais próximo do tronco, tá certo? Ele ganha mais 1 ponto, então já deu 4. O radiologista faz o volume do hematoma e vê que é um hematoma que tem mais do que 30 ml. Ele já tem 5 pontos. Pode ser a mortalidade do quadrinho aqui do lado esquerdo. Tá? E suponhamos que ele tem um hemoventrículo, coitado, né? O paciente chegou morto, né? Ele ganha
mais um ponto, vocês me ganham 6 pontos. Quer dizer, o maior score do ICH. Tá? Então, em 30 dias, esse paciente ele tem, vocês podem chegar para a família, ele tem a probabilidade de 100% de morte em 30 dias, mesmo que sejam feitas todas as medidas aí terapêuticas necessárias, tá bom? Então, lembrar do score CH para o AVE hemorrágico. Está terminando, viu, gente? Nós vamos fazer o quê? A mesma coisa em termos de tratamento, a estabilização clínica. É importante, de novo, volto a salientar, frisar, controle glicêmico, temperatura, profilaxia para TEV depois de 48 horas, ou a hipertensão ou a hemorragia intraparenquimatosa já estabilizada, ou a monitorização, o acesso às medicações. Como que eu faço o controle da pressão arterial neste paciente? Lá no AVE isquêmico, nós vimos 180%, citrombólise, 220 por 110, com redução de 15% a cada 24 horas, se não trombólise. Se o paciente tiver com uma hemorragia intraparenquimatosa, o radiologista te deu um volume menor do que 30 ml, eu tenho que manter a pressão arterial sistólica desse paciente entre 130 a 120 nas primeiras 6 horas. Isso é chato, mas tem que saber, tá? Se esse paciente tem um volume, né, uma hemorragia intraparenquimatosa com um volume acima de 30 ml, tá bom? Eu tenho que manter essa pressão arterial em torno de 160 por 90. E senão eu posso, das duas, ou ampliar esse volume que é menor do que 30, se essa pressão subir muito, ou isquemiar a área residual circunjacente, se esse paciente, se a pressão cair muito, né, de 160 por 90. Então, que fique guardado isso. Aqui é um modelo, tá, gente, que a gente vai ver muito em UTI, né, onde a gente coloca um dreno, né, e aí pode ser localização intraventricular, intraparenquimatosa, ou seja, o neurocirurgião vai escolher no momento. Normalmente, quando a gente instala esse catéter, nós já colocamos, né, além de uma cabeceira em 30 graus, para evitar mais ainda a hipertensão intracraniana, nós também colocamos um catéter que vai medir essa pressão e também é associado a isso, drenar todo esse hematoma. Normalmente, 48, 72 horas, nós repetimos a tomografia, comparamos o hematoma inicial com o hematoma residual, tá? E dependendo da quantidade de esvaziamento, nós retiramos, né, essa já corrigida a causa, que levou ao aparecimento dessa IP, né? IP, lembrando, hemorragia intraparenquimatosa, e aí a gente começa a despertar esse paciente. Na grande maioria dos casos, das vezes, quando o paciente precisa chegar nesse ponto de drenagem, dependendo da magnitude e da idade do paciente, ele normalmente fica entubado, tá? Assistido sob ventilação mecânica, tá bom? Quando que nós vamos proceder, então, do ponto de vista acadêmico, quando nós vamos incluir esse paciente para fazer a drenagem desse hematoma? Quando ele tiver né, uma evidência, tá certo? Aí, de uma hemorragia intracerebral ou cerebelar supratentorial, tá certo? E que apresente um Glasgow aí maior que 4. Quando ele tiver um Glasgow entre 3 a 15 for cerebelar, quando você tiver um desvio da linha média, tá certo? Quando você olha na tomografia, você vê a linha média. Se essa linha média tiver um desvio maior que 5,4 milímetros, se o volume do hematoma for maior que 30 centímetros cúbicos, ou o diâmetro longitudinal ponto a ponto maior que 5 centímetros, tá certo? Ou se esse paciente não tiver um hematoma intraparenquimatoso, mas tiver
um hematoma intracerebelar com um volume acima de 16 centímetros cúbicos, onde um balde de 3 centímetros. Tudo isso são critérios de inclusão que você pode discutir com o neurocirurgião em relação ao seu paciente. Ok? Isso era o que eu tinha para falar em relação ao AVE hemorrágico, não traumático, tá certo? E para finalizar, rapidamente, como eu fiz com o AIT, eu vou falar sobre uma variante, né, que mimetiza também a hemorragia, o acidente vascular encefálico hemorrágico, que é a hemorragia subaracnoideia não traumática, tá certo? Ela representa aí 10% de todos os acidentes vasculares cerebrais. Vocês estão vendo esse paciente com a mão na cabeça, realmente o principal sintoma, né, o sinal patogno, o sintoma patognomônico da HSA, que é a abreviação para hemorragia subaracnoideia, é uma cefaleia inédita de uma intensidade jamais vista ou sentida pelo paciente. Compreende 50% de todos os AVE hemorrágicos, tá bom? Aqui só lembrando, né, os espaços, tá certo? Normalmente você vai ter um sangramento, você vai ter a presença de um pequeno aneurisma no espaço subaracnoide, tá certo? Que por um motivo ou outro, e destaca-se aqui também a questão da hipertensão, e esse aneurisma ele rompe e sangra entre as meninges, né? 80% a 85% das causas desses aneurismos, dessas hemorragias subaracnoideias, né, atraumáticas, são originadas aí pela ruptura, imagem bonita, né, desse pequeno aneurisma, tá certo? Que embaixo é evidenciado uma angiografia cerebral, tá? Isso rompe, extravasa, e aí vem as complicações, tá certo? As principais causas, né, que fazem com que esse microaneurisma venha a se romper, elas também são as causas aí clássicas: hipertensão, tabagismo, uso de anticoagulantes, uso de antitrombóticos. Por exemplo, um paciente que fez um AVE isquêmico e está usando aí uma dupla antiagregação. Por isso que o AVC isquêmico ele tem o risco de fazer uma transformação hemorrágica. Vocês vão estudar isso com o professor Edivaldo mais para frente, creio eu. Né? O etilismo e a deficiência estrogênica, né, também contribuem de forma marcante para a ruptura desse microaneurisma, tá certo? Como eu falei lá no primeiro slide, né, de HSA, cefaleia inédita de forte intensidade, associado a sinais neurológicos focais. Fecha praticamente o diagnóstico, dada aí a importância desses principais sinais e sintomas. Portanto, cefaleia inédita de forte intensidade, mais sinais neurológicos focais, constituem, né, o arcabouço que sustenta a hipótese, né, de uma hemorragia subaracnoideia traumática em evolução, decorrente de a ruptura de um aneurisma. Não tinha no acidente isquêmico transitório de real importância, mas existe na HSA, são alguns scores, são algumas tabelas. Nós temos duas mais importantes. Uma é a classificação clínica do aneurisma, a qual nós utilizamos a escala de Hunt-Hess. Ela é uma escala que vai fazer uma graduação de 1 a 5, tá? Aonde nós vamos observar se o paciente é um paciente assintomático ou se ele já está em coma, passando aí
por alterações moderadas ou graves, inclusive estupor, né? Quanto maior, e alterações de motoras importantes, principalmente aí destacando-se, né, a rigidez de nuca, tá certo? E as hemiparesias, e finalizando com posturas anormais, como, por exemplo, a descerebração, tá? Quanto maior for o Hunt-Hess, tá certo? No momento que você suspeita que esse paciente está sendo vítima de uma hemorragia subaracnoideia, quanto maior o Hunt-Hess, pior o prognóstico, tá? Quanto menor o Hunt-Hess, melhor o prognóstico. E associado ao diagnóstico do score clínico de Hunt-Hess, nós temos a escala de Fisher. A escala de Fisher, fazendo uma comparação com o aspectos, ela é um score tomográfico de gravidade, né, desta hemorragia subaracnoideia, aonde ela vai tentar detectar o sangue no espaço subaracnoideia, tá certo? Com a possibilidade, né, quanto maior for o Fisher vai de 1, 2, 3 e 4, tá certo? Quanto maior o Fisher, maior a possibilidade de uma grande complicação, tá certo? Além da gravidade do caso, uma grande complicação da HSA, que é o vasoespasmo. Enquanto no AIT, nós tínhamos aí, quanto mais AITs consecutivos, maior o risco de morte e de desenvolvimento de AVI isquêmico. No caso do paciente com HSA, não traumática, quanto maior for a escala de Fisher, por exemplo, um Fisher 4, né? Isso que a gente dá informação no radiologista, mas como emergencista a gente tem que ter uma boa ideia para poder passar para o neurocirurgião de plantão. Quando nós observamos coágulos intraparenquimatórios ou intraventriculares associados ou não a HSA difusa, nós temos um Fisher 4 com a possibilidade de vasoespasmo de até 35% nestes casos. Lembrando que o fenômeno de vasoespasmo é um fenômeno que acontece, é certo, muito no paciente com HSA, e as consequências são sombrias, são tenebrosas, porque ele causa uma grande área isquêmica. Quer dizer, é uma reação natural do organismo. Aquilo que está sangrando tem a necessidade de se contrair, né, para evitar o sangramento, mas acaba, né, com a sua vasoconstricção, áreas até então saudáveis vão perecer pela isquemia, tá? Aqui é um exemplo de Fisher 1, você vê que não tem sangue no espaço subaracnoideo. O Fisher 2, você tem aí uma fina HSA. São essas imagens aqui, pessoal. O sangue na tomografia ele fica branco, tá? São essas imagens aqui difusas, menores que 1 milímetro de diâmetro, não tem coágulo. Aqui nós já temos um Fisher 3, onde nós vemos, além das hemorragias subaracnoideias com diâmetro maior que 1 milímetro, nós temos alguns coágulos, tá? E o Fisher 4, onde nós vamos ter coágulos grandes e olhos ventrículos preenchidos por sangue, tá bom? Então, quanto maior o Fisher, maior a gravidade. Uma vez diagnosticada a HSA, tá? Nós vamos ter as medidas iniciais, tá bom? E nós vamos ter que fazer o quê? A angiotomografia e identificar a localização correta desse aneurisma e vamos ter que ocluir ou clipar esse aneurisma, tá certo? Os mesmos controles para as doenças neurológicas agudas, acabando, viu? O mesmo controle para as doenças neurológicas agudas, controle pressórico, com hiperconvulsão e febre, euglicemia, tirar a dor, o AVC, a monitorização, controlar a pressão adequadamente
antes e depois da clipagem, tá certo? Exatamente para quê? Para evitar a principal complicação, que é o vasoespasmo, tá certo? Aqui ficou invertida, né, a imagem, mas vocês veem, né, que aqui é um território cerebral, né, um polígono de Willis, ele todo vascularizado. Aqui do lado direito, né, a gente começa a observar que as áreas de vascularização estão diminuindo. Provavelmente a região aneurismática sofreu vasoespasmo. Isso vai acontecer invariavelmente com maior ou menor intensidade entre o terceiro e o 14º dia do evento inicial. Nós consideramos o evento inicial aquele sendo o momento que o paciente vai ao pronto atendimento com aquela cefaleia inédita, né, associada ao déficit focal. E para tal, para a gente prevenir o vasoespasmo, nós usamos uma medicação que é um bloqueador de canal de cálcio seletivo, de nome imodipina, certo? Na dose aí de 60 miligramas a cada 4 horas, tá certo? Neste período, ele impede, teoricamente, com um nível de evidência moderado, o desenvolvimento desse vasoespasmo, ok? Aqui um modelinho esquemático, né? Bem legal, de aqui do lado esquerdo, uma clipagem convencional, através de microcirurgia cerebral. Você identificou lá na tomografia, viu a localização, o neurocirurgião com o microscópio entra direto, vai lá, coloca o clipe, é um clipe mesmo, né? Coloca 1 ou 2 ou 3 clipes e protege o aneurisma. E hoje em dia, né, isso aqui do lado esquerdo é aberto, tá? A cirurgia é aberta, ou seja, tem maiores complicações. E aqui do lado direito, tá certo? Nós temos aqui a endovascular. Você, através da carótida, você chega na região guiada por angiografia digital, você chega na região do aneurisma, com o catéter, chegando lá, você localiza o aneurisma e introduz, né, dentro desse aneurisma, uma série de esferas de molas associadas a um determinado tipo de cola que vão vaso-ocluir esse aneurisma. Olha só que legal. E, consequentemente, deixa de ter o risco de um sangramento e de um rompimento. Tá bom, gente? O que eu tinha para falar para vocês, então, nessa aula que eu julgo ser importantíssima, né? A respeito de acidente vascular encefálico isquêmico, hemorrágico, acidente isquêmico transitório e hemorragia subaracnoideia, eu tentei colocar aí para vocês, tá certo? E fico aí à disposição de todos, né? Fico aí à disposição de todos para um bate-papo, tá bom? Professor, Oi. na hemorragia subaracnoideia, depois que é feita a angiotomografia,